Boa noite, Marcelo. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas, TH Mais Record, parabéns pela vitória. Queria te perguntar em relação à equipe titular, né? O Guarani que perdeu 2 jogadores ao longo desta semana, titulares, o Rafael Bilu, que acabou sendo negociado com o Juventude, e o Caio Melo às vésperas da partida com problema na coxa. Como é que isso atrapalhou na sua escalação? Se a formação no meio de campo era esta mesmo, povoando um pouco mais, tirando um pouco das jogadas do CSA, como pensou para esta partida o Marcelo Fernandes em relação a um time complicado que é o CSA, que aparecia na parte de cima da tabela? Primeiramente, boa noite, né? Um prazer estar falando com vocês. O Bilu fez por merecer, né? Tudo isso acontece. A gente chegou aqui com o grupo e a gente procurou reforçar da melhor forma possível. Contratos existem, eles são para ser cumpridos. E aconteceu. O Bilu merece muito, um menino que nos ajudou muito, um menino realmente que deu tudo de si para o Guarani e a gente deseja muito boa sorte a ele. Mas cabe a gente aqui não ficar lamentando, né? A gente tem que achar soluções, né? Perdemos um grande jogador, mas em compensação a gente tem um grupo forte, um grupo que está muito unido. Sabe, esse mês agora que a gente teve 3 jogos, né, em 30 dias, né? E foram 2 semanas para cada jogo importante para a gente, sabe? Foi bem legal, assim, a sintonia subindo, o linear do time todinho. E assim, o CSA é uma equipe perigosíssima, já mostrou isso, está classificada na Copa do Brasil, mais uma que a gente pega com muito difícil, com um grande treinador, bem trabalhada, com grandes jogadores. E a gente procurou fazer o que a gente se propõe assim num jogo, por exemplo, que a gente tem o Emerson, como já perdi o Bilu pelo lado direito, eu precisava achar uma alternativa que a gente tivesse bem. O Emerson faz muito bem essa saída quando a gente está com a linha de 3, né? O Sarará, mais uma vez, fez ali, né, para a gente. O Cicinho, pelo outro lado, também tem uma disposição bem grande para fazer. Povoamos o meio de campo, sim. O Diego, que ainda faltou um pouquinho cair mais para a gente jogar junto ali com o Isaac, né? Que a gente já tem um meio de campo e, infelizmente, também perdemos o Caio Melo, né? Eu tive uma conversa franca com o Caio, ele estava com muita vontade de jogar, mas a gente via no olhar que ele estava tentando ir, mas que e não ia conseguir jogar. Então a gente teve uma conversa franca que era melhor perder ele por um jogo, para ele se recuperar. Temos outra pedreira já domingo que vem. Então a gente pensa fazer o melhor. Eu tenho um grupo, estou muito satisfeito com o grupo todo que está aqui. As peças que chegaram, se adaptaram da melhor maneira possível. E a gente, cabe a nós estudar o adversário e colocar aqueles, eu falo para eles lá dentro, aqui não tem titular nem reserva. Aqui a gente, se tiver que pegar um e jogar, a gente tem total confiança e eles estão dando conta do recado assim quem joga. Boa noite, Marcelo. Boa Breno noite. Beretta, da Rádio Bandeirantes. Você falou em achar soluções e desde quando você chegou, você está conseguindo achar soluções e os jogadores, principalmente nesses últimos jogos que você vem colocando, vem correspondendo Sim. bastante. Eu gostaria que você falasse sobre isso e também não dá para deixar de falar, na próxima janela você pode perder mais jogadores, como por exemplo o Emerson, né? Tem time de olho nele. Como você vê essa situação? É assim, né? Como você falou, temos que frisar também que na minha chegada, o time tinha 3 jogos e 3 derrotas, né? E na minha chegada nós tivemos que ficar 5 jogos com o grupo que ainda tinha, né? E é um grupo que eu gosto de enfatizar isso, que é um grupo que realmente fez de tudo para conseguir o melhor pelo Guarani e está provado mais do que nunca por tudo que eles estão fazendo. E a chegada dos jogadores à janela foi importante, aí o pessoal trabalhou bem, aí o Fábio, o presidente, o Elano, a gente procurou trazer jogador que chegasse aqui, não precisasse ainda ter tempo de recuperar, de se adaptar. Os jogadores chegaram já. E esses 30 dias agora com 3 jogos, como eu falei, foram importantíssimos para a gente deixar o grupo bem linear na questão física, né? E assim, como eu falei, contratos, eu cheguei aqui, eu não tinha noção de nada. Os meninos, logicamente, com o Guarani em evidência, o Guarani é um baita de um clube para revelar jogador, e não vai ser diferente dessa maneira. O time ganhando, com certeza, vai despertar olhares de outros clubes, são grandes jogadores que aqui tem, e aí faz parte do processo, o futebol é assim. E você perguntou o último, qual foi? Desculpa, eu esqueci. O Emerson, sim, é exatamente isso. Ele também se encaixa nisso. Você vê a partida que toda a equipe fez hoje, todos os jogadores sobressaindo. O jogo hoje foi muito físico, né? A equipe deles é bem forte, bem estruturada. Foi um jogo muito difícil o adversário. Acho que eu falei para eles a semana inteira, esses 15 dias, que era um jogo para a gente realmente carimbar, chancelar o trabalho que esses meninos estão fazendo. Então, essa vitória é todas para eles, para essa torcida aí que está acreditando na gente. Eu peço que eles acreditem, que venham prestigiar. O Guarani é forte com essa torcida aqui dentro no Brinco. É um estádio que, pô, tá louco. Hoje foi um negócio coisa mais linda e
Peço ao nosso torcedor que acredite que aqui está todos os jogadores trabalhando muito, staff, direção, todo mundo está trabalhando muito para colocar o Guarani no seu devido lugar. O chão é grande, temos muita coisa ainda pela frente, o campeonato é duríssimo, pezinho no chão, não ganhamos absolutamente nada, eu sou bem tranquilo quanto a isso, não me empolgo com absolutamente nada, e a gente tem muito que trabalhar ainda, muito que corrigir, porque o Guarani chegue onde ele deve chegar. Marcelo, não tem como deixar de falar também do Bruno Santos, autor do gol hoje, a torcida com certeza muito empolgada com ele, a gente conseguiu ver na arquibancada, porque em 2 jogos ele consegue fazer 3 gols e já se transforma no artilheiro do Guarani na Série C. Eu queria que você falasse um pouco do jogador, como é que é esse dia a dia de tê-lo trabalhando contigo, principalmente desse lance que ele se mostrou, aquele centroavante que se jogou na bola, queria que você falasse um pouco dele. Eu friso muito isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu fiz questão de implementar no meu trabalho, quando eu cheguei aqui, é que não adianta a gente olhar para a camisa do Guarani e achar que está jogando na primeira divisão. Não está. Nós temos que ser humildes em reconhecer. O Guarani hoje está na Série C do Brasileiro. E para jogar a Série C tem que ser exatamente como está jogando. Eu falo para eles, se a gente fazer o que estamos fazendo na parte física e de voluntariedade e imposição, a técnica nossa é muito apurada e vai ajudar. E o Bruno, não só ele, como todos os outros jogadores que chegaram, são jogadores que chegaram e encaixaram perfeitamente. O Bruno veio com jogo já do Volta Redonda, né? Isso nos ajudou muito. E ele é um menino que trabalha muito, como eu falo, não gosto de falar de um só. O Bruno, por aquela bola para dentro, aconteceu muita coisa para a bola chegar lá para ele pôr para dentro. Então, assim, a gente trabalha muito. Essa questão de jogar com linha de 3 ou linha de 4, a gente se adaptou muito bem nessa linha de 3, porque a gente volta a dizer, a gente tem 2 beiradas muito fortes, que é o Emerson e o próprio Cicinho. E saiu a jogada por um gol desse, por uma jogada dessa. E o Bruno trabalha muito, não só ele como todos, e está de parabéns, porque ele, cada dia ele busca melhorar, busca se aperfeiçoar e Deus está coroando ele. Jogo dificílimo. Londrina é uma grande equipe, era treinada por um grande amigo meu, que hoje está no Paysandu, que é o Claudinei. Um time também bastante forte, de bastante duelo, bastante imposição. Jogo difícil na casa deles, mas o Guarani provou que está chegando no campeonato, entrou no campeonato de vez, acho que são 5 jogos sem perder. Mas volto a dizer, temos que ter humildade, reconhecer as nossas limitações, entender que estamos jogando na 3ª divisão e vamos pegar um adversário dificílimo, que é o Londrina, mas que nós temos totais chances de chegar lá e fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado. Bom, boa noite, professor. Luiz Gustavo Marini, do Mosaico Esportivo, né? Primeiro, parabéns pela vitória. Jogo muito bom. É minha primeira vez aqui no Brinco, eu sou lá de São Paulo, né? Até parabenizar os funcionários do Guarani. Vem mais, então, hein? Vem mais. Venho, com certeza. Parabenizar os funcionários do Guarani pela receptividade. Muito bom, assim, vir aqui para Campinas. Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, sobre o lance do gol. Desculpa. Para você, primeiro, sobre o lance do gol. O CSA reclamou um pouquinho da bola ter batido na mão do atacante do Guarani. A gente, pelo menos pela cabine, eu não vi, mas depois na transmissão, alguns falaram que talvez teria batido a mão. Quer saber o que o senhor acha do lance? E projetando os próximos jogos, né? O que o senhor acha? Vai pegar o Londrina agora, como o nosso amigo falou, depois pega o Ituano, que também pode entrar no G8. Queria que o senhor fizesse essa projeção. Quanto ao gol, achei um gol normal. Pelo que eu vi, não vi nada ainda de televisão, mas o juiz deu gol, foi gol, acabou 1-0, 3 pontos para o Guarani. Isso é incontestável. Se a gente for falar para parar de arbitragem, eu tive um jogo lá em Recife, lá em Horizonte, contra o Floresta, onde meu jogador foi para o hospital com uma cotovelada na cabeça e também não expulsou o jogador dos caras. Então, assim, o jogo era difícil, contestação com a arbitragem, eu não gosto muito de ficar falando. Eu gosto de falar do meu time, para mim foi um gol validado, um gol legítimo, o Guarani ganhou o jogo. E a projeção é jogo a jogo, meu. Eu não fico olhando para frente. Nosso problema agora é o Londrina. Acabou o jogo, já falei para eles lá dentro. Acabou o negócio de 15 dias, agora todo mundo tem que ser responsável, profissional. Usar as dependências do Guarani, que é muito boa em termos de estrutura para regenerativa, essas coisas, suplementação, sabe? Eles têm que ficar cientes disso. Agora é a hora de cada um se doar um pouquinho. O campeonato é curto e é rápido, e a gente não dá tempo de piscar. Então agora cabe a gente da comissão se tornar mais exigente ainda, não se empolgar com nada, a gente sabe como é jogador. Logicamente esse grupo aqui, não posso falar isso porque eles estão sempre focados naquilo que tem que fazer. A gente tem tido dias maravilhosos de muita interatividade, muita brincadeira, sabe? Está bem leve o clima.
mas na hora que a coisa é séria, eles colocam na cabeça que é sério. Isso que está sendo legal no Guarani, cara. Está sendo muito legal. E, pô, ter muita calma, trabalhar muito, ter muita água pela frente ainda. Nosso próximo compromisso é dificílimo, é o Londrina fora de casa. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, Rádio Planeta Guarani. Marcelo, a gente tem visto bastante variação tática, né? Você vai para uma linha de 3 lá, com 3 zagueiros contra o Itabaiana, vem para cá num 4-4-2, depois acaba terminando com uma linha de 5 novamente. Hoje começa nesse 3-5-2, termina novamente com 5-4-1 ali, enfim. A gente tem visto muita variação tática com relação não só ao adversário, mas também ao momento do jogo. Sim. Como é que tem sido essa sua avaliação, o trabalho, o treino, para entender e se você tem moldado o time do Guarani realmente pensando especificamente no adversário, ou seja, cada adversário, se a gente pode esperar isso, cada adversário um esquema, ou 3 zagueiros, ou um 4-4-2, Isaac hoje vindo por dentro, é isso que dá para esperar do Marcelo? É assim, a sua pergunta foi ótima. Eu, quando cheguei aqui no primeiro dia, eu falei que eu não era engessado a nenhum esquema tático, eu não sou engessado a isso. Eu gosto muito de olhar o adversário. A gente tem assim um grupo de análise aqui que trabalha muito, a gente olha muito o adversário e a gente coloca as peças que assim se encaixa melhor no adversário, entendeu? Nada impede de eu chegar em Londrina aí com um 4-4-2, 4-3-3, tudo isso vai ser visto. Mas para mim, a gente fica com uma consistência melhor. Hoje o Isaac hoje fez um jogo tático assim para mim perfeito, porque eu tirei ele, lógico, para colocar um sangue novo, que ele fez muito. Sabíamos que o Camacho era um jogador que quando inicia a jogada é muito difícil. Trabalhei com ele no Santos, ele vem muito bem no CSA, um grande jogador. E o Isaac estava com essa incumbência. Não sei se vocês viram, na saída de bola, na saída deles com 4, o Isaac ia na frente junto com o Diego e com o Bruno, mas ao mesmo tempo, quando a bola rolava, ele voltava para a cabeça dos 2 volantes para fazer essa marcação no Camacho. A gente trabalha e mostra para eles. Passa vídeo, passa no campo, que a gente pode fazer. E na preleção a gente fala tanto que pode acontecer na variação em 3-5-2. Por exemplo, hoje eu tinha 2 zagueiros no banco, o Alisson e o Diogo, e eu comecei com o Sarará na linha de 3. Por quê? Porque eles tinham 2 pontas rápidos, né? E o Sarará e o Rafael pelos lados realmente são fortes, e a gente fica com o jogo bem fortalecido com os 2 volantes na frente. E do meio para frente, por mais que você jogue com 3 zagueiros, né? A gente fica muito mais muito mais precavido defensivamente, mas ao mesmo tempo ofensivamente, a gente fica com muita saída, tanto por um lado como pelo outro, com a chegada do Diego, do próprio Isaac e com o Bruno que fez o gol. Então, a gente estuda muito o adversário, a gente quer e vê o que é melhor para o Guarani. Acertar, que bom que às vezes a gente acerta a maioria das vezes, graças a Deus, mas a gente pode errar também um dia, como foi o segundo tempo do jogo quando nós voltamos, acho que do Itabaiana. Nós tivemos no começo até do jogo também, quando o Diego deu um passinho para trás, nós fizemos um 4-1, 4-1, aí nós arrumamos o time. Então são situações no jogo que a gente procura durante a semana falar para eles que pode acontecer, que a gente pode mudar, entendeu? Até no final do jogo fazer o 5-4-1. O Emerson já não aguentava mais, eu já tinha perdido um jogador, né, o Alan, que não esperava perder, e tivemos que fazer, o próprio Diego Torres acabou com cãibra, mas acho que valeu pelo esforço de todos. O Bruno depois veio aqui falei para o Bruno fazer a linha de 4 na frente do de 5, né? E deixar o Diego Torres, que não tinha mais condições, na frente dos 4, só para fazer